orar. Fala, Senhor, nesta manhã eu quero, Deus, dizer que Tu és o Deus da minha salvação. Fala, Senhor, nesta manhã, Deus, eu quero algo especial. Fala, Senhor, nesta manhã eu não quero sair daqui da mesma maneira que eu entrei, porque a Tua palavra me garante, Senhor, que onde o Senhor está, alguma coisa acontece, a Tua presença se faz notória neste lugar. Ripe a calabou, te alabaçu. Aleluias. Queridos, ainda em pé, abre a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7, a partir do versículo 14. Aleluias. Todos acharam, diga amém. Aleluias. Aqueles que acharam, diga amém. A gente vai aguardar um pouquinho. Eclesiastes, capítulo 7. Aleluias. Exaltado seja o nome do Senhor. Você vê em Salmos, Provérbios, aí tem Eclesiastes. A palavra do Senhor nos diz assim: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando o dia for ruim, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Amém, querido? Para sentar, em nome de Jesus. Querido, essa mensagem, ela tem como tema, essa mensagem que eu vou ministrar nesta manhã, ela tem o tema olhando para o futuro. Então, querido, a primeira pergunta que eu faço a nós nesta manhã, eu me incluo: qual é a visão que nós temos do futuro? Qual é a visão que você tem do futuro? Queridos, eu entendo que está na hora de nós pararmos de fazer promessa a nós mesmos. Quando se inicia o ano, nós temos por hábito de fazer promessa a nós mesmos. Mas é hora de nós tomarmos atitude acerca de nós mesmos. Então, em vez de nós ficarmos fazendo promessa a nós mesmos quando se inicia algum ciclo, é hora de nós tomarmos também algumas atitudes a respeito de nós mesmos. Diga para o teu irmão: olhe para o futuro. Ficou bom, mas a gente pode melhorar. Diga para ele esse forte, fala: meu irmão, olhe para o futuro. Queridos, eu ouvi uma frase, eu achei interessante. Eu não conheço, mas o nome do pastor é Guimar Fonseca. Ele diz uma frase interessante, que ele diz assim, ó: olhei para o futuro, gostei do que vi, estou correndo para lá. Olhei para o futuro, gostei do que vi, estou correndo para lá. Queridos, essa frase me faz entender que a garantia do nosso futuro certamente está no Senhor. Então, quando você olha para o futuro e você vê que a garantia daquilo que você tem, daquilo que você almeja, daquilo que você quer, está no Senhor, então você está garantido. É sábio, querido, declarar. Quando o sábio, ele declara para que nós, quando o dia for bom, para que nós possamos nos alegrar, mas quando os dias for ruim, ele fala: olha, quando os dias for bom, se alegre. Quando os dias for bom, passe o melhor momento, mas quando os dias forem ruins, reflete. Quando os dias forem ruins, considere. Quando os dias forem maus, analise. Faça projeções, ele diz, porque ambos foram feitos por Deus. Porque Deus, ele tem propósito sobre todas as coisas, amém? Você crê nisso? Que Deus tem propósito sobre todas as coisas? Então, para que nós possamos pensar, o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos capítulo 8, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Então, queridos, eu entendo que no máximo que nós podemos fazer é planejar. Mas a Bíblia, querido, diz que dos homens são os planos, mas porém do Senhor é a resposta certa. Amém? Então nós temos planos. A Bíblia nos fala sobre isso, que nós temos que fazer planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Amém? Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, também nos diz: o Senhor, ele disse: Senhor, eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de bem e não de mal,
planos para fazer e prosperar e vos colocar no lugar que desejeis. Diga assim para o seu irmão: Deus tem plano ao seu respeito. Deus tem plano ao seu respeito. Queridos, e é sábio, é inteligente render-se aos planos divinos, amém? Quando nós nos rendemos aos planos divinos, eu afirmo que nós temos uma segurança de uma vida alicerçada. Não viver controlado não significa de nós vivermos controlado, mas vivermos direcionados, amém? Então, quando você entende isso, que você é sábio render-se aos planos divinos, você fala: então, pastor, então nós vamos agora ser controlados? Não, nós vamos ser direcionados, porque nós vamos buscar uma direção da parte de Deus para tudo aquilo que nós iremos fazer, para tudo aquilo que nós iremos realizar. Filipenses capítulo 13, do versículo 15 ao 13 ao 15, o apóstolo Paulo, querido, está dizendo para nós não sermos escravos do passado, mas ele disse: olha, mantenha o seu foco, a sua visão. E ele disse: olha, continue direcionado para o futuro. Ele disse: olha, mantenha o seu foco, mantenha a sua visão e continue direcionado ao futuro. Não perca a visão que Deus tem para você, não perca a visão que você buscou, que você está buscando, o planejamento que você está buscando. Olhe para o futuro, seja direcionado. E quando, querido, nós entendemos que temos que ser direcionados por Deus, partimos então para a Sagrada Escritura. Então percebemos que planejar o futuro não é arte de viver do acaso. Quando nós planejamos o futuro, não é uma arte de que nós vamos viver do acaso. Mas, pastor, Jesus disse para nós não nos preocuparmos com o dia do amanhã. Sendo certo isso que Jesus disse, então eu vou viver de acordo com a onda que está vindo. O que Jesus está falando, querido, é de ansiedade por causa do amanhã. Jesus está falando de ansiedade. Só existe, querido, dois elementos da vida que pode nos poupar da ansiedade acerca do amanhã. Primeiro, é a confiança em Deus. Quem confia no Senhor descansa nele o seu futuro. Quem confia no Senhor coloca diante aos pés do Senhor o seu futuro e sabe que o Senhor está no controle da sua vida. A segunda coisa que nós temos que pensar nesta manhã, o segundo elemento que nos poupa de viver ansioso no dia da manhã, é planejar. Nós temos que fazer planejamento. Este ano a igreja tem planejamento, nós temos uma visão para a igreja. Então, se a igreja viver isso e entender que isso é plano de Deus, que Deus colocou isso no coração dos pastores, para que a igreja possa crescer, para que a igreja possa avançar, então nós vamos crescer. Porque ninguém, querido, planeja fracassar. Fracassa, sabe por quê? Porque não planeja. Porque não planeja. Se queremos viver, querido, sem agonia pelo dia da manhã, então temos que confiar em Deus. Será que nós confiamos em Deus? Eu quero chamar a tua atenção nesta manhã, querido. Planeje a sua trajetória, planeje a sua vida, isto é, te dará tranquilidade sobre o amanhã. Tiago 4:13, ele repreende aqueles que dizem: o amanhã farei isto e aquilo. O que Tiago, que ele está nos fazendo entender, é que o amanhã não está sobre o nosso domínio. Você quer planejar o amanhã, mas o amanhã não está sobre o nosso domínio. Você pode planejar, mas você não pode querer aquilo como algo ferrenho. Você tem que colocar diante do Senhor. Então, sempre que planejamos o novo, o amanhã, devemos colocar isso debaixo da soberania de Deus, debaixo do comando de Deus. Querido, eu gosto muito, e eu quero de atentar ao evangelho prático, mas eu não gosto, querido, muito de lançar palavras proféticas que irão ficar ao vento, porque, querido, eu entendo que uma palavra profética que não possa ser posta em prática, uma palavra profética que não faz sentido, não tem lógica, porque não irá gerar resultado. Então, quando Deus nos dá uma palavra profética para que nós possamos lançar para a igreja, nós temos que entender que aquela palavra profética, ela tem que gerar
algo na vida dos irmãos. Não pode ser algo inalcançável. Então, querido, eu posso te chamar para olhar para o futuro com a base, com a perspectiva de uma visão espetacular. Ou seja, eu não posso te chamar para olhar para o futuro na base da perspectiva de uma visão espetacular. Isso seria fora. Mas eu quero te convidar a tomar uma postura que aponta para o futuro, sem precisar ficar fazendo 1000 promessas a você mesmo. Sem precisar você ficar fazendo, não, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou mudar, não. Olha, este ano eu vou tomar uma postura em relação ao meu ministério. Este ano os pastores colocaram uma visão nova e eu vou tomar uma postura. Este ano eu vou terminar o meu curso. Este ano eu vou entrar na visão da igreja. Este ano eu vou, este ano eu vou, este ano eu vou. E mais um ano passa e nada acontece. Você não cresce, nem amadurece. Diga para o seu irmão, fala, chega. Mas fala com autoridade, fala, meu irmão, chega. Meu irmão, chega de fazer promessa. Chega de desculpa. Chega de atribuir culpa às outras pessoas. Nós temos que tomar, querido, postura de adulto. Nós temos que tomar postura de crente. Nós temos que começar a viver uma vida diferente a nós mesmos. Agora diga para você mesmo. Não diga para o seu irmão, não. Diga para você mesmo. Diga assim, eu vou mudar. Vou melhorar? Agora você vai dizer assim, eu quero mudar. Então, querido, agora promova em você essa mudança que você está querendo há tanto tempo. Promova em você essa mudança que você está buscando há tanto tempo. Agora, se você vai olhar para o futuro com uma outra perspectiva, a minha orientação pastoral para você nesta manhã é: ouse sonhar. Se você quer mudar mesmo, então você tem que começar a sonhar. Ouse a sonhar. Se você não sabe sonhar, querido, aprenda a sonhar. Sabe por quê? Porque os sonhos são a linguagem da fé. Se você ainda não aprendeu, então aprenda, porque os sonhos são a linguagem da fé. Quando nós conversamos com uma pessoa que não sonha mais, percebemos no olhar dessa pessoa um apagamento da sua esperança. Você vê que aquela pessoa não sonha mais. Você já conversou com uma pessoa assim? Você vai falar com a pessoa não sonha mais, ela não acredita mais em nada. Ela não tem um planejamento, ela não tem a perspectiva de nada. Ela acha que tudo vai acontecer, ela acha que é tudo a mesma coisa, que ninguém muda, que tudo está do mesmo jeito. Mas nós não podemos perder a capacidade de sonhar. Quando nós perdemos a capacidade de sonhar, nós perdemos a nossa perspectiva. Perdemos a nossa expectativa da vida. Quando nós paramos de sonhar, a nossa esperança desaparece. Nada pode ser realizado sem um sonho, querido. Deus quer falar comigo e com você nesta manhã. E nós sabemos que um arquiteto, antes dele começar uma construção, ele desenha a planta, ele planeja os detalhes. O que Deus está falando comigo e com você nesta manhã, que o seu sonho tem que ser como um arquiteto. Você tem que planejar. Você tem que ver os detalhes da construção, o que vai acontecer. O universo, querido, não é resultado do acaso, de um Deus que criou para ver o que iria acontecer aqui na terra. Não, foi planejado. Aqueles que conseguem sonhar, se abrem para aquilo que Deus tem para realizar através da sua vida. Você que almeja sonhar, que consegue sonhar, você abre o teu coração, você abre o teu entendimento para ver aquilo que Deus vai realizar através da sua vida. O apóstolo Paulo diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais em nós, mais do que pensamos ou imaginamos. Diga para o seu irmão, muito mais, abundante, além
daquilo que pensamos e imaginamos. Amém? Quando você planeja algo, quando você sonha, que você coloca isso diante da presença de Deus, Deus tem abundantemente mais, além daquilo que você pensou, além daquilo que você imaginou, queridos. Começa a viver algo que Deus tem para a sua vida. Ou seja, sonhe e Deus será capaz de superar aquilo que você sonhou para a sua vida, para a sua família. Aleluias. Ouse sonhar. Meu querido, presta atenção. Comece a projetar dentro de você aquilo que você vai realizar. Hoje nós temos uma igreja relevante no que tange ao crescimento. Uma igreja que está buscando uma estrutura sólida, que tem uma visão diferenciada para aquilo que Deus tem para esta igreja, que foi projetado. Eu vejo, querido, que aqui houve sonhos nesse lugar. Eu creio que uma vez a irmã Rosana falou a respeito disso. Essa é uma igreja de 50 anos. E houve sonho nesse lugar. Aquele que começou a boa obra neste lugar, que aqui não tinha nada, que era o sino, que tinha uma cruz, que tinha uma Bíblia lá ele imaginava, talvez no seu coração, Deus revelou para ele que em 2023 seria uma igreja relevante, uma igreja que ia crescer, uma igreja com visão nova, uma igreja que onde visa alcançar vidas, transformar vidas. Isso é sonho, isso é planejamento. Mas lá, que nem a irmã Lourdes falou aqui, não podia tocar instrumento, porque não era da época, não tinha instrumento, violão, sem pensar. Depois chegou o violão, depois chegou a bateria. Então isso, eu creio que Deus sempre coloca algo no nosso coração. Deus tem sempre algo para colocar no seu coração. Então comece a sonhar, comece a projetar. Aleluias. Deus tem um patamar melhor para mim e para você. Aleluias. Nós sonhamos, mas Deus também nos dá sonho. Amém, querido? Você sonha, você planeja, mas Deus também te dá algo sonho. Eu conversando uma certa feita com o irmão, e ele disse: olha, pastor, eu estava em casa dormindo, daqui a pouco me deu uma insônia, e Deus começou a me falar: olha, para mim procurar terreno, e ele não entendeu, e ele procurou o terreno, e Deus deu o terreno para ele, e Deus deu algo grande para a vida dele. É isso que Deus faz na minha e na sua vida. Ele dá sonho, Ele nos incomoda, Ele faz planos, amém? E a coisa acontece. Para nossa alegria, Deus ainda realiza sonhos. Exaltado seja o nome do Senhor. Querido, quando Deus chama Abraão em Gênesis 12, Ele disse: olha, sai da tua tenda, olha para o céu, para o norte, para o sul, para o ocidente, para o oriente, e vê, e eu te darei tudo isto à tua descendência. Nós vemos Deus conversando com Moisés em Êxodo capítulo 3, Deus faz a Moisés, Ele faz Moisés ver uma sarça pegando fogo, mas não se consumia, mas ardia em chama, mas não se consumia. Deus nos dá sonho, Deus nos faz ver coisas que às vezes nós não estamos vendo, porque Deus tem projeto para mim, para a sua vida. Começa a viver aquilo que Deus tem para a sua vida, começa a sonhar. Ezequiel capítulo 1, ele disse: eu estava às margens do grande rio Eufrates e eu vi. Deus quer dar visões para mim e para você. Deus talvez quer abrir os nossos olhos para que nós possamos enxergar o que Ele tem projetado para mim e para a sua vida. Eu digo, querido, em todas as áreas. Eu não sei a área que você está buscando da parte de Deus, que você está ofuscado, mas Deus está te chamando para você abrir a sua visão, para você projetar, para você sonhar. Queridos, nós só pretendemos construir o futuro e alcançar as metas. Então você tem que projetar o seu futuro, pensar no seu futuro, para que você possa alcançar as metas. Olhe para depois. Nós temos vamos dizer, a mania de não entender aquilo que Deus tem para nós. Nós só olhamos para o agora. Nós só queremos viver o agora. É isso que importa, é o agora. Mas Deus está falando para você, para mim nesta manhã: olhe para o depois. Ou seja, sonhe
Pare de olhar para os problemas, queridos. Nós ficamos muito olhando para o problema, e se ficarmos olhando para o problema, não construímos. Então, projete aonde você quer chegar. E como você estará lá quando você atravessar esta fase. Já começa a enxergar. Já começa a ver, olha, eu estou aqui, eu estou passando, eu vou crescer. Olha, quando eu chegar lá, eu quero estar assim. Eu quero estar assim, minha família vai ser assim. A empresa que eu quero é assim. A empresa que eu vou abrir é assim. Eu começo a projetar, começo a ver o futuro. Motive, querida, a sua mente a sair do vale que você se encontra. Apresenta os seus projetos, os seus sonhos a Deus. Há um ditado popular que diz: vale mais um gosto do que um dinheiro no bolso. Quem já ouviu esse ditado? Sabe o que eu entendo, querido? Que uma mente disciplinada, que olha para o futuro, sempre concretizará em sonhos realizados. Uma mente que está disciplinada a olhar para o futuro. Por quê? Por quê, pastor? Porque Deus faz parte dessa disciplina. Mas como aconteceu? Como isso aconteceu? Você vai responder: foi Deus. Porque a sua mente está disciplinada a você sonhar, a você projetar e você colocar isso diante de Deus. Deus, Ele não é aquele que frustra sonhos, mas é aquele que nos dá a direção, o direcionamento daquilo que Ele tem para nossas vidas. Exaltado seja o nome do Senhor. Disciplina a sua mente a não se nutrir do fracasso, da derrota. Discipline, querida, a sua mente a ver o futuro antes que ele se materialize. Hoje podemos estar em Lodebar, mas amanhã nós podemos estar no palácio, assentado à mesa do rei. É uma mente disciplinada. Entenda isso. Isso, querido, que eu quero falar para vocês, isso não é um pensamento positivo, não. Ah, pastor Marcos está falando, voltou aí falando de pensamento positivo, não, querido. Isso é fé. A fé natural é quando eu tenho um valor em minhas mãos e eu sei que com esse valor eu poderei adquirir a casa dos meus sonhos. A fé sobrenatural é quando eu não tenho esse valor em minhas mãos, mas o meu sonho, mas eu sonho com a casa, eu sonho como ela vai ser, eu sonho aonde ela vai ser, eu sonho com tudo, eu sonho onde ela está localizada, quantos quartos ela vai ter. Eu sonho tudo sobre ela, já está projetada aqui na minha mente. Agora, eu vou planejar. Você sonhou? Agora você vai planejar como você vai alcançar isso que você quer. Aí o que você faz? Você chega diante de Deus e coloca o seu projeto. Coloca os seus sonhos diante de Deus e começa a orar. Deus vai te dar. Agora, se você sabe quem é teu guia, se você colocou diante do Senhor, se você sabe quem controla os fatos, as circunstâncias, quem controla o futuro, então pode descansar, querido. Porque Deus está construindo o teu futuro. Bem melhor do que você poderia planejar. Isso é fato. Diga para o teu irmão, olhe para o futuro e decida sonhar, querido. Nós temos que decidir sonhar. Querido, quando nós perdemos a visão, não conseguimos criar expectativa acerca do que vem pela frente. Meu querido, não perca a visão, ouse sonhar. Segundo, já vou estar terminando, eu sei que o horário estava avançado, tinha algumas coisas para falar, mas Deus sabe todas as coisas. Se nós vamos sonhar, então nós temos que aprender a olhar para o futuro. Se o primeiro é sonhar, o segundo tópico, querido, que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã rapidamente, diz assim, ó, não tire o pé do chão. Mas como assim, pastor? Sonhe, mas não flutue. A gente quer sonhar, a gente quer flutuar. Sonhe, mas não levite. O que eu quero dizer com isso? Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Estabeleça para você metas alcançáveis. Você pode sonhar, mas não flutue. Estabeleça para você metas alcançáveis. Não estabeleça metas estratosféricas. Organize as suas metas por tempo determinado, de acordo com a possibilidade. Quero dizer para você, construa suas metas dentro de um organograma, curto prazo,
médio prazo, longo prazo. Então, pastor, eu não posso sonhar com a mansão lá no Morumbi de 20 milhões? Não. Mas por que não, pastor? Porque não é alcançável para nós no momento. Não é alcançável para a minha realidade. Não é alcançável para aquilo que eu estou vivendo. Mas Deus pode dar, sim, Deus pode dar. Eu creio. Quem crê que Deus pode dar? Deus pode me dar qualquer coisa, querido. Deus pode dar para você qualquer coisa. Mas o que eu estou falando para você é dos projetos, dos meus e dos seus projetos, das nossas metas. Entenda, querido, que não estou aqui questionando a capacidade de Deus. Estou só, querido, construindo em nossa mente, para nós pensarmos acima daquilo que nós possamos alcançar. Porque se eu adquirir, querido, uma mansão hoje de 20 milhões lá no Morumbi, eu não tenho estrutura para manter essa enorme casa. Então estabeleça metas alcançáveis, amém? Estabeleça metas alcançáveis. Se Deus te dá a mais, então Deus sabe, Ele vai se responsabilizar por aquilo que Deus te dá. Então ponha isso, metas alcançáveis. Mas se mesmo assim, se você tem o sonho de alcançar essa mansão de 20 milhões, ponha isso dentro de um organograma, curto prazo, médio prazo, longo, eu não sei, mas estabeleça metas alcançáveis. Metas alcançáveis dentro do limite, dentro, querido, da coerência, sem flutuar, para depois não buscar culpado. Porque às vezes nós buscamos metas que é inalcançáveis por nós, e quando nós não conseguimos adquirir, ou nós adquirimos, mas não conseguimos manter aquilo, nós começamos a buscar culpado pelo nosso fracasso. O que eu quero dizer para você nesta manhã é que sejamos coerentes, sejamos equilibrados. Então sonhe, mas não tire os pés do chão. Você pode sonhar, mas não tire os pés do chão. Mas, pastor, e a fé? Onde fica a fé? Sabe onde fica a fé? A fé fica no campo do milagre. Se você crê em Deus, então coloca essa fé no campo do milagre. Nós cremos. Nós estamos falando nesta manhã, querido, de projetos humanos em níveis humanos. Em cima do meu projeto, Deus tem toda a liberdade de fazer o milagre que Ele quer. Em cima do meu projeto, Deus tem toda a liberdade de fazer aquilo que Ele quer. Eu vou colocar diante da presença dEle, mas Deus, Ele tem a liberdade. E nós temos que entender isso, nós temos que viver isso. Dentro da minha alimentação, eu vou construir um projeto dentro da minha realidade, daquilo que é alcançável para mim. Você pode estar pensando, o pastor Marcos voltou de férias, ele está analista de finanças. Não, essa não é minha praia, né? Essa é a praia do pastor Taúfo. Tá, essa não é minha praia, não. Mas Deus, Ele quer nos ensinar que a vida cristã precisa de gestão. Se nós não estabelecemos, querido, meta para gestão para nossas vidas, seja ela cristã, seja no casamento, seja na relação com os filhos, seja nos negócios, seja nas nossas finanças domésticas, aonde se você não estabelecer metas, se você não buscar metas alcançáveis, nós vamos viver o tempo todo desesperado por um milagre. Nós vamos viver o tempo todo querendo um milagre, que o milagre acontece. Quero que você preste atenção, não viva o tempo todo precisando de um milagre. Viva o tempo na espera do milagre de Deus. Você colocou, você projetou, você está ali sonhando, e Deus vai te dar a direção, vai te dar o direcionamento para que você possa alcançar. Não viva no limite o tempo inteiro. Se coloca de pé. Em nome de Jesus, quero chamar o ministério de louvor. Aleluias. Quais são os seus planos? O que você desenhou para si? Ah, pastor, Deus proverá. Deus irá prover, independentemente de qualquer coisa. Mas eu quero te perguntar, se Deus prover e você não souber o que vai fazer com a providência de Deus, resolveu o quê? Resolveu o quê na sua vida? Se Deus prover aquilo que você quer, Deus te dá uma mansão hoje de 20 milhões lá no Morumbi, e você vai para lá agora, o que adiantou? Mas presta atenção, quando Deus chama Abraão,
Ele especifica. Ele disse para Abraão: olha, Abraão, quais seria, Deus especifica para Abraão quais seriam as bênçãos que ele ia dar para Abraão. E Deus disse para Abraão, Deus não disse para Abraão para onde ele iria, sim ou não? A Bíblia diz que Deus fala para uma terra que manda leite e mel. Saiu sem saber para onde iria, mas preste atenção, sem saber para onde iria, não é sair sem destino. Deus tem um destino para mim e para a sua vida. Deus tem planos para mim e para a sua vida. Exaltado seja o nome do Senhor. Deus não vai te chamar e dizer: olha, vai e você seja o que eu quiser. Não, Deus tem plano. Aleluia. Ele sabe o lugar que você vai chegar. Deus sabe aonde você vai chegar. No capítulo 11 nos relata que Abraão sabia para onde ele ia. Ele iria para a terra de Canaã. Então, querido, sair sem saber para onde ele iria não é sair sem destino. Porque quem anda sem destino viaja em círculos. Deus tem uma meta para você. Se você nesta manhã, a palavra tocou no seu coração, se você tem planos, projetos, e você diz: pastor, eu quero nesta manhã, antes de eu começar a buscar isso, eu quero colocar esses planos, esses projetos diante da presença de Deus. Eu quero dizer para você, você que sabe, você que está nos assistindo pela live, você pode ajoelhar onde você está, e você vai buscar de Deus essa direção. Mas você fala: Senhor, eu quero nesta manhã colocar, Deus, esses planos, esses projetos diante da tua presença. Eu já fiz planos, mas agora eu projetei, eu sonhei, mas agora eu quero colocar diante a tua presença. Aleluias. Se você nesta manhã tem sonhos e projetos, eu quero te chamar você a colocar a mão no teu coração. Não vou chamar você aqui à frente porque o tempo já está avançado, mas eu quero que você coloque a mão no teu coração. E você agora vai falar com Deus. É você e Deus agora. O ministério de louvor vai estar louvando, vai estar adorando a Deus. E você agora, você vai falar com Deus. Você vai colocar os teus sonhos diante da presença dEle. Você vai colocar os teus projetos diante da presença dEle. Ele falou: Senhor, nesta manhã, esta palavra falou comigo, esta palavra falou ao meu coração. E eu quero, Deus, nesta manhã ser direcionado pelo Senhor. Da mesma forma que o Senhor chamou Abraão, da mesma forma que o Senhor deu visões, Senhor, para amar os teus filhos. Senhor, nesta manhã, eu não sei, me dá visão, me dá sonhos. Oh Deus, em nome de Jesus, eu coloco, Deus, os meus projetos diante da tua presença e busco uma direção para aquilo que o Senhor tem, Deus, para ministrar ao meu coração, para aquilo que o Senhor tem, Deus, para ministrar na minha família, oh Deus, no meu emprego, na minha empresa, oh Deus, em tudo aquilo, Deus, que o Senhor tem colocado sobre a minha vida, sobre a tua igreja. Exaltado seja o nome do Senhor.